Ó, Aline, vai sair eu e você aqui, ó. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio Mulheres de Midas. Eu sou Sheila Andrade e que honra ter você aqui em mais um episódio. Hoje já comecei diferente, né? Porque eu sempre apareço sozinha aqui, ó. Aqui já não tem. Então você já sabe de uma das minhas convidadas quem já está aqui. A Audi, na verdade, ela já está aqui pela segunda vez. Mais uma vez vai pagar um boleto. Isso mesmo. Né? Bem-vinda, então, já, né, Audi? A Audi Obrigada. Deu uma aula, uma mentoria sobre palestra sobre comunicação. Foi lindo, né, seu podcast. Vou até deixar o link dele aqui abaixo desse, para quem quiser conhecer verdade. A sua história. E hoje, essa mesa aqui, ela tá poderosa. Linda, colorida. Hoje eu tenho 3 mulheres, como eu disse, poderosas aqui. A mesa hoje está em peso. E nós vamos falar sobre um assunto que até quando a gente se viu ali no bastidor, a gente falou, não tem como, né? Em qualquer assunto, em qualquer profissão, em qualquer coisa. Mentalidade. E, mais especial ainda, sobre um evento que irá acontecer chamado Mente Up. Isso, né? Isso. Então, elas vão falar melhor para vocês. Eu vou brevemente apresentar elas aqui. Quem está comigo na mesa é Ildeara. Acertei, olha. Ildeara, neurocientista especialista em programação mental. Adoro. Que bom. Aline, especialista em posicionamento em imagem e narrativa visual. E Aldirene, especialista e palestrante de vendas de alta performance. Eu disse que a mesa está poderosa. Então, vamos começar por quem? 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 Vamos apresentar o outro lado da mesa, né? Que ainda não viram. Então, sejam bem-vindas, mulheres lindas. Sintam-se em casa. Muito obrigada. Daí eu tenho certeza que, eu sempre falo, acho que todo podcast eu já começo que mulher precisa de mulher. Mulher cura com mulher. Mulher, ela tem que estar inserida em um grupo de mulheres, né? Então, quem vai assistir esse podcast, ela entra de uma forma, ela começa de uma forma e termina, com certeza, com uma chave, com alguns downloads aí na sua mentalidade, tá? Então, bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada, Para o Sheila. ímpar agora das duas. Pode começar, Ilde. Pode começar. Não, tá bom, pode ser comigo. Ildeara. Que não era pra eu falar Ildeara, era pra eu falar Ilde. Eu falei, não, eu vou falar Ildeara porque eu gostei do nome dela. É que o meu nome já é desafiador. Certo? Então eu já coloco nas redes sociais o meu nome Ilde para ficar mais fácil, mas o nome completo é Ildeara. Mas fique à vontade. Não, eu adorei, Ildeara. E quer começar falando um pouquinho sobre a importância da mentalidade? Tem uma lista, né? Porque a mentalidade é pra tudo, né? É o que eu sempre falo, né? Tudo que a gente faz na vida, tudo que você começa é a mentalidade. É a partir da mentalidade que você vai chegar onde quer. Por mais que você diga assim, mas o coração traz a intuição. E a intuição é tão importante, o lado emocional. Porque assim, existem 2 mentes, a mente racional e a mente emocional. Só que mesmo que você sinta emoção, você tem que levar isso pro racional para você saber operar. Porque a emoção em si, ela é só um sentimento. E ela não tem como ela chegar em algum lugar. Você tem que racionalizar. Você tem que ver o que você faz com tudo isso. Então, assim, tudo começa pela mente. Por mais que você tenha lá no subconsciente, por exemplo, uma crença limitante que tanto se fala hoje em dia. Por que é importante você levar para o consciente? Ou seja, para o racional? Porque você só cura aquilo que você conhece. Se você deixar lá quietinho, você vai agir de uma forma automática, no piloto automático, sem saber exatamente de onde vem aquilo e por que daquilo, né? Se for um sentimento bom, ótimo, você não precisa mexer. Agora, o problema é quando aquilo te atrapalha, te sabota, te cria medo, confusão, ansiedade. Então, você precisa racionalizar. E tudo começa pela mente, a mente racional. Uau! Já sentiu, né, Sheila? Nossa, porque eu já tenho um monte de pergunta, né? Da mente, né? Mas antes da gente ter ali, vamos falar um pouquinho com a Aline. Então, no evento, mentalidade vai ser com você. Isso. Vai ser com nós 3. As 3. À frente, as 3 Vamos poderosas aqui, ó. Porque legal. tudo se conecta com a mente. Mente up, vai dizer. Você vai ser colocada para cima, você vai ter uma energia de avanço, você vai crescer, você vai avançar, você vai superar. E
O posicionamento aqui com a nossa fotógrafa, expert aqui, experiente, ela vai dizer o quanto é importante você ter essa mente alinhada com o seu corpo para passar essa imagem. Exatamente. Né? E a mesma coisa com as vendas. Por isso que as 3 frentes super importantes, por isso que quem for lá vai sair com uma mente expandida. Uau, incrível, porque geralmente quando nós falamos mentalidade num evento, alguém fala sobre mentalidade, né, e os outros palestrantes ou algo assim, vai dar o seu conteúdo, mas não traz a mentalidade. E as pessoas que têm a missão de juntar uma pecinha com a outra. É isso mesmo. E a gente quer trazer essa parte da mentalidade justamente como ela influencia tanto na fotografia, nos vídeos, no posicionamento, na forma como a pessoa se comporta, como nas vendas, que é o tema da Audi. Então, a gente vai trazer esse tema da mentalidade em todas as frentes para que a pessoa saia de lá realmente com o mapa completo, não tendo que encaixar uma pecinha do quebra-cabeça. Bem legal que você trouxe. E, na verdade, o teu fotografia, né? Então, você tá tirando ali o externo da pessoa, né? Exatamente. Mas se esse interno não tá legal, você vai conseguir ver totalmente até numa performance dela ali na hora do ensaio. Com certeza. Na verdade, a imagem, eu sempre falo com todo mundo que tá diante das minhas lentes isso, que eu consigo saber até se você tá respirando. Meu Deus! Então, eu consigo sensitiva. Eu consigo perceber tudo. Por quê? Porque tudo o que o externo reflete o que tá acontecendo dentro. Então, eu consigo saber se a pessoa tá muito tensa, se ela tá respirando, se ela não tá, se ela tá se sentindo à vontade, se eu falei alguma coisa que incomodou. Então, assim, tudo eu vou sentindo através do olhar. Então, essa sensibilidade, ela tá muito atrelada à mentalidade, porque a pessoa, ela não tá num ambiente confortável. E eu falo, nem é obrigação dela estar. Porque não é algo que se faz todo dia um ensaio fotográfico ou gravar vídeos hoje em dia cada vez mais, né? A gente tá gravando. Mas não é algo que a gente se sente confortável quando tem outra pessoa nos conduzindo. Então, eu sempre falo, calma, tá tudo bem. A maioria dos clientes não sabem e não é obrigação de vocês saber. É a minha obrigação conduzir para que esse processo seja bom e leve e tranquilo. Uau, muito bom. E é o teu tema. Isso, exatamente. O meu tema, que é a narrativa visual, que é justamente a gente, além do posicionamento, que muito se diz hoje em dia na internet, sobre posicionamento, sobre saber a mensagem que você quer passar, a narrativa visual, ela atrela quem você é, a sua história e quem é o seu público. Então, a gente constrói aí uma tríade pra gente poder avançar e criar uma imagem de fato estratégica que te faça vender mais, te posicione como uma autoridade ou com aquele objetivo que você tem no seu negócio. Incrível. E a Audi vai trazer para quem quer palestrar, vendas, como que vai ser? Sobre vendas. Então, mostrar que a mentalidade também é essencial na parte das vendas. Nossa, ela é... Ela é crucial, ela é o grande pilar. Então, para qualquer performance, alta performance, nas vendas e também em qualquer outra profissão, a mentalidade é o essencial. Você precisa estar com a mente preparada, com uma mente forte, para você conseguir se posicionar melhor, para você estar bem emocionalmente e assim conseguir se conectar com seu cliente. Então, na parte de vendas, é essencial por isso, porque você precisa estar emocionalmente muito bem estruturado para criar conexão. Como que você vai criar conexão com seu cliente se você não está bem, se você não está se sentindo bem? E hoje em dia, eu falo que é o pulo do gato, é a conexão. Hoje, para você se diferenciar no mercado de vendas, principalmente, é você conseguir, você ter essa habilidade de ter conexão, estabelecer conexão com o seu cliente. Então, aí já é um grande diferencial, um grande caminho. E não são todos os vendedores que conseguem. Então, são poucos que conseguem realmente trilhar essa estratégia de conseguir resultados. Então, muitas vezes você consegue fazer uma venda, desde uma venda pequena a uma venda grande, só realmente estabelecendo uma conexão com a pessoa. Então, muitas vezes, essa questão de apresentação de produto, de você saber todas as informações do produto, não. Hoje em dia já mudou muito, mudou bastante. Então, isso era a estratégia antes. Antes era assim, era essa estrutura. Hoje não. Hoje é conexão, é você estar junto com o cliente, você caminhar com o cliente, você criar momentos ali significativos, singulares. Então, se você consegue fazer isso, você consegue vender. E o que eu falo, que a venda também é quando o cliente compra novamente com você. Aí sim, ele se torna cliente. Então, para você conseguir isso,
Você tem que criar essa conexão genuína, verdadeira e de longo prazo. Então, um pouco sobre isso. E na nossa imersão, vamos trazer isso. Então, primeiro, a mentalidade, como nós já falamos aqui, que é o essencial, para qualquer profissão, não só em vendas, mas qualquer profissão. E com essa mentalidade fortalecida, você consegue se posicionar da melhor forma, dessa narrativa visual que faz parte da atmosfera. Hoje é crucial. Então, se você trabalha no digital, você tem que ter toda essa atmosfera construída, muito bem construída. Porque hoje mesmo eu estava falando sobre isso. Muitas pessoas hoje pagam horrores em tráfego, mas só cuida dessa parte. Mas não para olhar o seu posicionamento está correto, né? A sua persona é a correta, é a ideal. Então, antes de tudo, você precisa ter toda essa estrutura, essa mentalidade, essa narrativa certa, para, enfim, você gastar, investir em tráfego e na parte de vendas. Vocês já viram, né? Vocês já entenderam como é que vai ser essa imersão, né? E é bem legal o que você trouxe, porque às vezes as pessoas fazem, igual que nós trabalhamos com o tráfego, e às vezes o que acontece? Não tá vendendo. Por que não tá vendendo? Ela não olha pra essa tríade. E agora eu entendi que vocês são uma tríade. Agora Exatamente. Agora que eu entendi. Vai preparando, Exatamente. vai arrumando e pau, vende. fechou. Até mesmo a estrutura do evento foi pensada nisso, porque não adianta nada eu chegar falando sobre posicionamento de imagem se a pessoa não entende que é o que tá dentro que importa. E se ela não entende que ela precisa ter um posicionamento alinhado para ela vender de fato a ideia dela. Às vezes ela não é empresária, ela tem o seu próprio negócio, mas ela tem que vender uma ideia, ela tem que vender um posicionamento, ela tem que vender aquilo que ela acredita. Então tudo é venda, né? Exatamente. Então tudo é venda. Então a gente organizou a jornada da imersão justamente pensando nisso, trazendo a mentalidade, um posicionamento, você se apropriar de quem você é, para daí você vender. Nossa, muito bom. E como nasceu? Então, a imersão, ela procurou ser a mais ampla possível. Como a gente falou aqui no começo, tudo começa pela mente. Então, você precisa alinhar a mente, colocar a mente num programa correto para funcionar. Um programa que te faça avançar, acreditar em você, superar qualquer bloqueio para que você tenha, então, essa imagem. Porque o que você é dentro, você reflete fora. Uhum. Então, e quem trabalha com fotografia sabe muito bem disso, não é, Aline? Totalmente. Então, você cuida da sua mente, você se posiciona dessa forma, porque, olha, tem pessoas que a gente conhece que tem um conhecimento imenso, mas na hora dela colocar pra fora quem ela não acredita em si. E isso transparece. E isso transparece. Sabe? São pessoas, assim, E incríveis. não vende. E não vende. Então, Então, eu ia chegar lá. justamente. Olha só, não consegue colocar a sua imagem e, com isso, ela não vende. Porque a gente sabe que tudo na vida é sobre vendas. Claro. Tudo é para pessoas e Sim. tudo é sobre vendas. E se você não tem essa persona bem alinhada, forte, potente, que acredita de que é capaz e pode chegar, ela não vai vender o produto, o serviço que ela tem a oferecer. Então, por isso que essa imersão, ela é completa, sabe? A pessoa, e muitas pessoas dizem assim, ó, mas eu não nasci para vendas. Eu não ia é? falar isso. Não, esse não é meu dom. Eu mesma posso falar que eu fui assim durante muito tempo. O meu pai, ele tinha uma relojaria em Blumenau e a minha mãe gostava de vender, a minha irmã mais velha também, mas eu sempre dizia, não, mas eu não nasci para vendas, eu não sei vender. Eu respeito muito a vontade do cliente, se ele disser não, é não, se ele disser sim, é sim. Não vou nem contornar a objeção. Ele falou que não e acabou. Ele não quer, Acabou, ele não quer. Acabou. Mas no fundo, ele pode querer e não sabe. Exatamente. Se ele não conhecer os benefícios do Exatamente. produto. Essa é a venda, Muito né? provavelmente Essa é a venda. a venda acontece aí. Essa é a né? venda. Essa é a Cláudia parte trouxe. técnica. A venda começa quando o cliente fala não. Sim. Olha só, Aprendi. ela aprendeu. Ficou marcado. E por isso que ela, inclusive, a Audi tem uma palestra bem interessante que fala,
a arte de transformar os nãos em sims. Isso, né? que foi o tema. Foi o tema. Foi o tema. Eu tô sabendo tudo Sim. sobre essa grande Ah. vendedora. Ela tá famosa e nem sabe. Olha. E lá você vai passar técnicas. Isso. Porque e técnica, queira ou não queira, que são técnicas. Tem de técnica, venda, né? exatamente. tem técnicas, mas além de técnicas, nós vamos mostrar muito além, que é essa preparação mental. A importância da conexão também. Exato, essa preparação mental, porque tem muitas pessoas, muitos vendedores que acabam deixando um pouquinho de lado. E não, gente, a gente precisa, antes de tudo, se cuidar, se sentir bem, ter uma energia boa, porque é energia, tudo é sobre Tudo é energia. energia. E a venda é pura energia. E outra questão também, que além de ter essa mentalidade preparada, é você que é uma estratégia grandiosíssima. Ó, já vai deixar uma estratégia aqui? Ó, Olha pega só, papel, aproveita, pega hein? caneta, anota. É ouro, Aproveita que é tem ouro aqui. É você vender pra mente. Entendeu? Você cuida da sua mente, você prepara a sua mente para você vender pra mente do seu cliente. Não vender só pra pessoa. Então, hoje, a maioria faz essa venda pensando somente na pessoa, né? E usa todas as técnicas, todas as habilidades, que na verdade são mais técnicas, pensando simplesmente só na pessoa. E não, você tem que aprender a vender para mente e não ao cliente. Adorei, Uau, olha. poderoso. Entra um gatilho mental aqui. Agora, sim. um gatilho mental. Então, vender pra mente. Sim. Né? Então, você conseguindo desenvolver essa habilidade, você conseguindo despertar isso no cliente, por quê? Porque é o inconsciente. Todas nós aqui, nós compramos com inconsciente. É o inconsciente que decide. O tempo Sim. todo, né? O É tempo o todo. inconsciente que Até decide. você trouxe, né, a gente sempre fala aqui consciente, inconsciente, mas tem pessoas ainda que não sabem, né, qual é a diferença. Quer dar uma Verdade. lapidada aí? O consciente é aquela forma que você consegue compreender e racionalizar. Ou seja, você traz à consciência aquilo que você consegue colocar um começo, um meio e um fim. Você consegue ajustar, tem lógica. Isso é o racional. Já o inconsciente é aquilo que está lá dentro guardado e que, por incrível que pareça, é a maior parte da nossa memória, está lá no inconsciente. E lá dentro, você vai ter tanto coisas boas quanto coisas ruins. E as coisas ruins, aí que vem o problema. São as crenças que te fazem não acreditar em todo o seu potencial, em tudo que você pode alcançar e chegar na vida. Então, por isso que eu coloquei aqui no começo, a importância desse inconsciente que te incomoda, trazer a consciência para você poder curar. Porque enquanto estiver lá assim quietinho, você só vai agir por impulso, sem saber por quê, e não vai conseguir resolver nada. Então, você tem que fazer uma escavação, abrir, tirar as cascas, se permitir para conseguir chegar lá. E, assim, ó, muitas pessoas falam, puxa, mas eu vou ser uma outra pessoa. Não. Tudo que tá ali dentro é você. É você. Só que tem a sua forma positiva e a sua forma negativa. Quantas vezes a gente age de uma forma que diz assim, ó, puxa, por que eu fiz isso? Eu não queria ter falado. Veja, tá acontecendo lá dentro e você não sabe por quê. E daí vem a consciência depois e diz, agora foi. Como é que eu resolvo isso? Muitas vezes não dá para voltar atrás. Outras sim, então depende da situação. Então é assim, ó, a gente se conhecer, a gente tem uma máquina, a gente tem uma máquina poderosa demais, que quanto mais se estuda, quanto mais a ciência estuda, mais ela chega a lugar nenhum, porque ela vê que é muita coisa que tem. Assim, ó, você caminha, claro, se descobre os neurotransmissores, os neuropeptídeos e assim vai. Só que tem muito mais, sabe? Assim, a natureza é maravilhosa, a criação nossa, ela é incrível demais. Assim, a quantidade de impulsos que acontecem nervosos no nosso cérebro é impressionante, as conexões, os bilhões de conexões que acontecem. Então, assim, a ciência tem que avançar muito para entender o exato funcionamento da nossa mente. Mas eu posso dizer assim, ó, que
ela pensa antes de você mesmo pensar. Gente, e quando a gente estuda isso, a gente vê como é impressionante. Tem determinadas situações que você diz, meu Deus, olha só, eu nem tinha pensado nisso, mas o meu organismo por si já se antecipou e fez tudo isso, sabe? Situações incríveis. Por exemplo, assim, ó, uma coisa bem banal. Você tá com vontade de fazer xixi. Aí o teu organismo sabe, às vezes, quando pode, quando não pode. Quando você começa, por exemplo, a chegar em casa, o teu organismo, por si, ele já aumenta a vontade de fazer xixi. Por quê? Porque ele já sabe que você tá chegando. Ele cria esse sistema. Você diz, nossa, agora apertou demais. É porque o seu organismo que já tá reconhecendo. Então, ele não aumentou a vontade, não aumentou a quantidade de xixi, só aumentou a urgência de você ir. Exato, ele já percebeu que tá chegando, Sim. né? E isso sem acontece, ver, né? Sem você ver. saber que estava em casa. Então assim, a nossa mente, ela é poderosa demais, ela comanda todo o nosso organismo. É claro que quando eu digo mente, eu não tô deixando de lado o corpo, porque corpo e mente, eles trabalham num sistema único, em que um retroalimenta o outro. Então, por exemplo, assim, uma postura, se fala muito em postura. A postura em si, Todo mundo alinha aqui. ela a postura, o corpo, ele te dá ferramentas também para a mente de dizer que você está pronto, você está com o peito aberto, se sente capaz, que pode avançar. E a mente interpreta dessa forma. Com certeza. Porque, assim, um outro detalhe extremamente importante para falar sobre a mente. Olha a dica, ó, tá vendo? Ó, vai lá, Tem eu- ouro. Eu já me aciono ali, então já ó, pega o teu papel, vai vir. A mente, ela é extremamente poderosa, mas ela é sugestionável. Então, assim, o corpo sugestiona para a mente. Ela diz, ou você tá bem hoje, ou você não tá, você tá se sentindo aberto para crescer, avançar, ou não. Então, você já viu, por exemplo, uma pessoa chorando com a cabeça para cima e aberta? É o corpo dizendo, eu não tô bem, eu tô fechado, eu tô aqui, ó. Chorando de fetal, tristeza, né, no caso. Exato, chorando Chorando de de tristeza. alegria, você tá aberto, bem feliz. Mas, veja, quando eu digo que é sugestionável, se vem uma pessoa e diz para você, olha, você não é capaz para fazer isso, você não tem condições, olha só, você errou aqui, não tá certo isso, você repetiu. Por mais que você diga, se a pessoa não sabe nada sobre mim, aquilo lá fica incutido na mente, tá? Porque o negativo, ele marca, ele crava muito mais na mente do que o positivo, infelizmente. Sim. Isso é uma questão de sobrevivência. Mas, veja, quando eu falo de sugestão, então as sugestões que a gente passa ao longo da vida, negativas, elas vão impregnando na nossa mente. E você pode absorver aquilo como pura verdade. E daí que vem as suas limitações. Mas você pode fazer o contrário. Sugestões positivas, sugestões de avanço. Então você próprio tem que ser o seu maior automotivador. Você Exatamente. próprio tem que dizer, eu posso chegar onde eu quero. Eu tenho todos os recursos dentro de mim. Mesmo não acreditando, no momento. Você no começo talvez pode até não acreditar. Mas você... No começo você incute. finge. Finge até ser. Existe até uma frase famosa Até de ser. Brené Brown que fala assim, ó, fake it until you make it, que quer dizer, né, finge até ser. Mas não é questão de fingir, é você criar essa atmosfera para forçar. você... Se forçar a acreditar naquilo. Isso, ser intencional. Ser intencional, né? Isso. exatamente. Porque no começo a mente até pode dizer, não é tudo isso. Não. Mas você vai, e é impressionante como pouco a pouco você vai criando uma conexão neural mais forte e potente, porque você vai repetindo e vai criando e vai treinando. Você treina a mente com sugestões para ser quem você é. Tanto que tem uma frase de Buda que diz assim, ó, você é aquilo que você pensa. E o que você pensa sobre você? Aliás, se você parar para pensar, qual é a coisa ou situação mais importante na sua vida? É você. Isso não é egoísmo. Isso é reconhecer o seu valor nesse mundo. Porque quando você está bem e você se cuida, o seu mundo todo ao redor também muda. E você passa, inclusive, a ter mais influência e poder sobre as pessoas ao seu redor. Sem se impor,
mas porque você reconhece quem você é. E todos nós nascemos iluminados, com força, com potência, com determinação, para chegar e ser o que quiser. Mas, infelizmente, ao longo da vida, a gente vai criando ranhuras, manchas, que vão tirando pedaços da gente, fazendo acreditar que a gente não nasceu para tanto. Né? Então, assim, ó, se for para falar, a gente vai falando e não vou dar espaço para outras pessoas. Não, mas... E a gente quase não gosta de ouvir eu te falar, né? A gente fica assim, ó. Não, ela é maravilhosa Mas... e traz muito conteúdo sobre a mentalidade. Nossa, Mas muito só bom. pegando um pouquinho do que ela falou ali, da mente sugestiva, e apesar das negativas, dos nãos, que foi exatamente o que a gente conversou bastante no último podcast, que a minha história, o meu storytelling é exatamente sobre isso. É essa construção, mesmo na escassez, mesmo nos nãos, mesmo nas rejeições. Então, a minha história de vida é muito sobre isso. Então, eu sempre fui criando degraus, transformando todos esses nãos, todas essas rejeições em trampolins, subindo aos poucos, acreditando. E é exatamente isso. É você falar para sua mente o tempo todo que apesar do não, apesar de tudo, apesar do momento, apesar da escassez, você consegue. Você pode. E é isso que eu fui fazendo. Então, desde a minha infância, com 15 anos, saí de casa. Então, eu falei, ela já conhece mais. Mas com 15 anos, saí de casa, enfrentei já começou uma jornada incrível de muitos desafios com 15 anos de idade. Então, por quê? Porque eu já fui falando que não, eu quero mais. Eu quero mais. E não sei explicar, mas sempre algo me dizia que não, você pode. Quem disse que não? Ó, essa mente dela é poderosa demais. A Audi, ela tá chegando onde ela quer, né? Onde ela pode, e olha o crescimento exponencial dela, porque ela acredita nela. Ela conseguiu, veja, a necessidade primeiro de mudar o ambiente, porque o ambiente diz muito sobre a gente, e na imersão a gente vai falar sobre isso, mas veja como a mente dela era uma mentalidade de crescimento. Mesmo ao caos, né? Mesmo ao caos. E assim, ó, é uma história de superação, é uma história de dizer assim, ó, eu nasci para ser mais. Nós temos toda essa força interior para poder chegar, para poder ir além. E veja, o mais importante que destaca na história dela é que ela não aceitou ser vítima da história. Porque a maioria caminha para esse lado. Infelizmente, coloca a culpa toda nos outros. Porque eu nasci nesse ambiente, porque a minha família é assim, porque eu queria ter mais capacidade, mais recursos, se vitimizar. E às vezes a gente se vitimiza e nem percebe. Tem determinadas situações que você diz, meu Deus, mas por quê? Eu não preciso falar isso. Eu posso mudar essa história. Porque todo desafio que vem na vida, ele é uma oportunidade disfarçada. É que, na verdade, muito é da história que você conta pra você mesmo. Boa, Né? exato. Não é exatamente aquilo, porque eu sempre falo quando eu tô conversando assim, é que é muito sobre como você fala aquilo que aconteceu com você. Então, eu posso falar assim, ai, nossa, chegando aqui eu tropecei. Fala, gente, vocês não acreditam, cheguei aqui e tropecei. Isso já passa uma mensagem pro meu cérebro de, gente, olha, acontece, né? Todo mundo tropeça, mas, nossa, gente, olha, a prefeitura não arruma essas calçadas, né? Aí você começa a colocar culpa, começa a se vitimizar, Exato. começa a colocar um peso Ele vai no dizer negócio. assim, ó, já comecei um dia ruim, não vai dar mais nada certo. Nossa, meu dia já vai ser péssimo. Ó, já comecei tropeçando. Falo, não, gente, pera lá, né? Então, a nossa mente, ela dita muito daquilo que como a gente se mostra pro mundo e como a gente conta a nossa história. Isso, como conta e como interpreta as situações na vida. Como interpreta. aí. Então, veja, um outro detalhe bem importante do que ela falou aqui, né? O tropeçar. Então, pode ter uma pessoa que pense, gente, eu sou um azarado. Tropecei, olha só. Dá tudo errado Sempre pra dá mim. tudo errado. É sempre assim. Isso é só um aviso que vai vir coisa pior. Então, é uma mente negativa, né? É uma mente negativa. É um sinal, é um sinal. Ou vai falar assim, nossa, sempre que vai acontecer alguma coisa boa, tem que acontecer alguma coisa ruim, né? Também, é. Então, Então, mas isso onde já que é eu quero chegar? Daí,
a mente que pensa dessa forma, ela atrai coisas ruins, porque ela fica só nesse polo. E, no entanto, olha só que interessante. Pesquisas feitas falaram que pessoas em situações desafiadoras, né? Claro que tropeçar não é nada, mas tem outras situações que você encontrar uma solução é bem mais desafiador. Mas se você pegar essa situação e levar com leveza e humor, ele faz toda a diferença. Então, se você chega, cai na frente de todo mundo, você fica envergonhado, mas você se levanta e ri, todo mundo vai rir. Isso mesmo. Verdade. Levar com humor. Então, você tem um desafio, leve com humor. Então, fizeram uma pesquisa e dividiram 2 grupos. Um grupo foi dado um desafio, que a solução teria que se pensar bastante, não era algo simples, e eram 5 pessoas nesse grupo, e todas elas trabalhando para encontrar a solução. No outro grupo também eram 5 pessoas com o mesmo problema, também para encontrar a solução. Foi dado um intervalo depois de 1 hora para eles verem um filme. O primeiro grupo viu um filme de humor. E eles riram, se divertiram, tal. O segundo filme foi drama para o outro grupo. O outro grupo viu drama, o primeiro viu humor. Os 2 grupos voltaram e adivinha qual grupo conseguiu de forma mais fácil e muito mais criativa encontrar a solução? O do humor. O do Com humor. certeza. Então, assim, a gente não tem que dramatizar as coisas. Nós não temos que levar tudo pro lado pessoal e dizendo que é pra você. Porque qualquer pessoa que você vê grande na vida, desde uma Gisele Bündchen, tá? Até um Cafu, jogador de futebol, todos eles tiveram muitos nãos. Todos eles tiveram situações de largar. Só o Cafu, ele foi rejeitado por quase todos os times de futebol, porque ele não tinha um jeito mínimo para ser jogador. Mínimo. Né? Mínimo. Duas vezes rejeitado pelo São Paulo. 2 vezes rejeitado pelo São Paulo. Então, imaginem vocês se o Cafu, que chegou a ser jogador, né, da seleção brasileira, levantou lá a taça, né, na Copa, se ele tivesse largado, aceito e dito não. Desistido. Né? Então, veja, com a nossa mente, a gente pode trabalhar da forma que a gente quiser, para chegar aonde quiser. E assim, ó, como a história da Aldirene, que é desafiadora, que foi, né, passou por situações difíceis, a Aline também teve os momentos dela, né, Aline? Todas nós. É engraçado porque eu sempre vejo muita gente falando, e na internet se vê muito isso, né? Gente falando, ai, gente, porque a minha vida foi muito difícil e tal, e sofrida. Aí a pessoa pega, dá aquela fantasiada de que sofreu muito. E eu nunca me encaixei muito nisso, porque eu falei, gente... Ela já é. Eu não posso reclamar disso, porque assim, muito pelo contrário, eu fui a criança mimada, fui super protegida, super amada. Então, assim, eu sou muito abençoada por isso. Porém, eu até tava brincando com a minha mãe ontem, falando assim, poxa, eu tenho que lidar com outras coisas, né? Então, a gente tem que lidar com outras crenças. Outras situações. Outras situações, né? Porque, assim, eu até tava dando um exemplo pra minha mãe. Ela me deu uma caneta, que é uma caneta da Swarovski, e ela me deu... E essa caneta, eu sei lá, ela tá meio estragada já. E eu falei, mãe, por que será que eu não dou muito valor? Será que é porque eu não dou valor pras coisas? Aí ela pegou e falou assim pra mim, filha, eu acho que é porque vem muito fácil. E se vem muito fácil, a gente não dá valor. Aí eu falei, nossa, começamos bem o dia de hoje, né? Terapia que aula! Terapia. E é uma aula, né? Porque a gente poder observar de fora a nossa vida traz um outro prisma pra gente, assim. Então, é tudo o que eu comentei, da história que a gente conta pra gente. Exatamente. Então, assim, muitas mulheres podem estar ouvindo e falar assim, mas eu não me identifico com nenhuma dessas situações. Mas você pode estar no polo oposto delas. E nenhum dos opostos são bons. A gente tem que achar o meio do caminho aí, o intermediário pra gente poder se desenvolver, crescer e chegar naquilo que a gente quer, né? Sim. Porque se você pensa que é tudo muito difícil pra você, você não vai alcançar aquilo que é muito bom. E se você pensa que tudo vem muito fácil,
Você Vai também fácil não também, vai... né? E você também não vai chegar. Não. Porque precisa dessa determinação pra você lidar com os nãos. Exatamente. Isso Então, mesmo. se você só toma sim, sim, sim a vida inteira, você não vai chegar onde você quer. Não vai ser isso que vai te levar lá. Não, e É outra o que- coisa. É o que ela Os diz. Exatamente. os sims e os nãos. Tem que ter o equilíbrio entre o Tem sim que e ter o o não. equilíbrio. Senão a gente não Não, E chega. cada- é e chato, cada né? um- Sim, sim, sim. E cada um tem sua história. Cada um Exatamente. tem sua história. Exato. Né? E assim, A minha história já, né, diferente da Aline, que foi sempre mais Pro os não, né? nãos. Não, Mas foram os nãos Que te trouxeram aqui. Isso. E foram meus sims que te trouxeram. Exatamente. mas Os nãos Aline, foram olha só, ó, essenciais. sim. Claro, ela quer falar que ela teve na vida uma estrutura, Sim. né? Sim. Ela não passou por situações que disseram assim, o que eu faço agora? Não, ela É. sempre teve um caminho a trilhar que Sim. foi fluindo na vida, né? Mas Mas- eu sempre criei esses desafios também. Mas assim, ó, veja, um desafio que você passou recente esse ano, não foi? Ela saiu de Florianópolis, onde ela tinha toda a verdade. Você morava carteira. Morava em Floripa. Na verdade, assim, eu sou natural de Cuiabá, Mato Grosso. Você só tá Mas- aqui e não era daqui. Né? É bem misturadinha, bem misturadinha. E aí Bem eu vim pra Curitiba há um tempo atrás, alguns anos. E aí eu ficava muito sozinha aqui, porque era um pouco antes da pandemia, os curitibanos eram ainda mais fechados. Eu tenho a teoria pra mim que pós-pandemia eles se abriram um pouquinho. E aí eu fui pra Floripa, porque eu ficava muito sozinha aqui, meu marido viajava muito. E aí eu tava em Floripa, já tinha a minha empresa de fotografia, já tinha iniciado há um tempo. E fiquei lá em Floripa, construí a minha carteira de clientes do zero lá, apesar de ter família, construí minha carteira de clientes lá, fui estruturando meu negócio e já estava muito bem estruturada, já estava assim, muito bem posicionada, já estava tendo procura, até que eu falei, não, tá muito tranquilo aqui, vou voltar para Curitiba e decidi voltar para cá, começar com clientes do zero de novo. E vai fazer um ano aí que eu voltei para cá. E agora a gente tem o nosso próprio espaço, estamos atendendo nossos clientes, construindo a nossa carteira por um posicionamento. Então, é o que a Hilde falou também, né? Eu sempre tive, realmente, muitas condições boas na minha vida, não tenho do que me queixar, mas eu sempre criei desafios. Então, minha mãe fala, aí, lá vem a novidade. Porque se tá muito acomodado, Não eu tá legal. não tá. Eu preciso de uma adrenalina ali. Se eu não tiver minha adrenalina na veia, não tá funcionando legal. Então, assim, trazer essa mentalidade também de empreendedorismo, né, mudou muito. Porque a partir do momento que eu fui a primeira da minha família a sair para ser empreendedora, todo mundo Ah, falou que assim, legal. nossa, Quebrou um padrão. quebrei um padrão, totalmente. Porque eu sou formada em arquitetura e urbanismo. E me formei e atuei durante 2 anos na área. E aí depois, quando eu falei que eu ia ser fotógrafa, todo mundo, ué, mas e a arquitetura? Você tá louca? Quando que você vai voltar pra arquitetura? Ah, mas você não vai pegar nenhum projetinho de vez em quando? Não, gente, eu vou ser fotógrafa mesmo. E aí, então, romper esse padrão de, mas fotografia não dá dinheiro, gente. Como é que você vai viver de fotografia? Fotografia não é só fazer foto? Olha Não. E querendo ou não, foi um grande desafio para Com você certeza. aceitar e mudar e trilhar esse caminho Com certeza. que todos legal não o que você acreditavam. falou ali. Fotografia não é só foto? O que é Então, fotografia? Então, fotografia, na verdade, quando a gente começa, né, que muita gente entra na fotografia com essa ilusão de que é só foto. Que a gente vai pegar a câmera, eu vou sair, vou fotografar e vou vender a minha arte. E vou viver maravilhosamente. E não, fotografia é um negócio. E aí, quando a gente muda a nossa mentalidade para entender que fotografia, assim como tantos outros negócios, é um negócio, você precisa estruturar. Onde é que eu vou captar cliente? Como é que eu vou atender esse cliente? Como é que eu vou vender para esse cliente? Qual é o meu posicionamento e a minha mentalidade em relação a esse cliente? Então, como é que está estruturado o meu negócio? Por que o cliente vai me procurar? Então, eu falo que quando eu comecei na fotografia, eu era muito arrogante. Porque eu achava que as pessoas iam ver a minha arte na internet. E elas iam amar. Porque eu tinha fotos incríveis. Elas iam ver, iam amar e iam me procurar. Só que não, né? Obviamente que não. Porque a internet tá aí pra todo mundo. E é um campo competitivo como vários outros, Sim. né? Então você tem que ir atrás. E você tem que estar Tudo. posicionado. A pessoa vai te procurar do nada. Do nada. Ninguém vai te procurar do nada. Então, você entender que nada cai do céu. Então, fotografia é um negócio. Então, eu tenho um negócio de fotografia. Eu faço fotos e vídeos. E eu crio imagens estratégicas para os meus clientes. Porque mais do que eu montar uma foto, eu quero que você se enxergue nessa foto. Uau. Então, é isso que eu busco. E no meu assim, ó, trabalho. quem fotografa com a Aline
fica maravilhado, sabe? Porque o diferencial dela, eu já fiz foto com ela várias vezes. A Yudi, ela grava vários depoimentos toda vez que ela faz foto. Ela é excelente, É sabe? maravilhosa. Ela sabe Gera aquele, um monte de conteúdo. aquele tipo, aquela profissional que consegue te deixar à vontade, isso que eu ia espontânea, e ela consegue pegar em você os melhores cliques. Sabe? Você sai na foto e diz, meu Deus, sou eu nessa foto. Não acredito, porque que sorriso bonito. É porque eu sempre falo que a foto, ela não acontece na foto. É muito louco isso, mas a fotografia, ela acontece entre uma fotografia e outra. Então, o que acontece? Eu vou te posicionar numa postura, por exemplo. E vou começar a conversar com você. Você tá naquela postura, você tá tensa, porque normalmente não é uma postura que você normalmente para, né? Eu não vou parar assim, plena, olhando pra você, né? E aí eu começo a conversar com você. Quando você se solta, nisso eu tô fotografando, tá? Quando você se solta, relaxa, eu falo alguma coisa que faz você rir, você ri. E aí você ri como você normalmente ri, não quando eu te peço um sorriso. Então aí a foto acontece. E ela tem muita experiência. Não, ela tem Pega muita... a essência. E ela faz, e além Exatamente. de tudo, além de pegar a gente de forma espontânea, ela faz a gente se sentir poderosa também. Eu não sei explicar isso, eu não sei como ela faz essa mágica, mas eu sei que acontece no estúdio dela. Eu falei, Mentalidade, ferramentas. Exatamente. Por isso que nós estamos aqui, Exato. as três. Uhum. E você acha... opa. Desculpa. Fala. Não, pode Eu falar. fui ser fotografada por ela e realmente a ambiência é muito poderosa. Eu falei isso pra ela, que ela deixa realmente você muito tranquila. Que legal. Então, mesmo que seja algo que não seja tão confortável, porque pra mim Normalmente realmente não não é. é tão confortável. Eu falei isso pra ela, né? Já fui bem clara de início. Não tô confortável. Não, o que mais chega pra mim... Nunca fui, assim, muito de tirar foto, eu tô mudando exatamente devido ao Posicionamento. digital, porque Sim, é tem um essa posicionamento. necessidade. Hoje em dia você precisa ter uma foto legal, uma foto bonita, uma foto bem... Mas mais pra do que poder- isso, você precisa ter uma foto que seja quem você é. Exato. Porque se eu posso ter uma foto, eu posso montar você no arquétipo, no posicionamento, que você quiser. Mas a gente colocar uma foto que é quem você é, alinhado com o que você quer comunicar, aí que tá o grande segredo, né? Uhum. Então, aí que a gente capta mesmo quem você é, com quem você quer ser, quer se tornar e com quem você tá comunicando. Muito bom. E elas, eu não sei se elas e eles... Meu foco, na verdade, assim, ó, em Floripa, meu foco já tava bem nichado em fotografia feminina, fotografando mais empreendedoras. Só que aí, quando eu vim pra cá, eu tive que ampliar um pouquinho, né, também. pra posicionamento de imagem, né, gente, Uhum. posicionamento estratégico, aí tive que dar uma alinhada. Mas hoje em dia, meu público é 80% feminino. Mulheres. Então, E elas te procuram para vendas. Quero melhorar minhas vendas e vou me posicionar. muitas empreendedoras me procuram justamente pensando assim, Aline, eu quero construir uma imagem de autoridade, eu quero que as pessoas me respeitem. Eu quero que as pessoas... Então, elas vêm muito com essa dor. Só que, ao mesmo tempo que elas vêm com essa dor, elas já chegam e falam assim, mas é que eu não gosto de foto. Então, assim, aí chega nos dois polos opostos, assim. Sou eu. Chega totalmente nos dois polos opostos. Eu quero vender, mas eu não quero aparecer. Exatamente, Pelo menos exatamente. era. Eu quero vender, mas eu quero aparecer o menos possível. Eu quero que as pessoas me respeitem, mas aí eu também sou sorridente, sou meiga, mas eu não quero que as pessoas saibam. Então, assim, a gente tem que alinhar tudo isso pra gente chegar. E eu falo que é o autoconhecimento. Então, por isso que a Yudi fala que sente muita vontade, mas é porque eu sempre trabalhei muito sobre a mentalidade. Eu tenho que entender a tua mentalidade, como é que a tua cabeça tá funcionando pra gente poder conduzir, pra poder fazer as fotos, né? Então, nunca é só fazer foto. E aí É uma leitura mental. Totalmente. E eu tô trabalhando isso tão imersa em você que, gente, eu sempre falo, caso de Ferreira Espelho de Pau, né? Porque eu esqueço de botar meu celular pra gravar, esqueço de gerar conteúdo. Tem que sempre ter um lembrete lá pra mim, assim, ó, coloque pelo menos pra fazer um time-lapse, Aline, pra você ter um conteúdo. Mas é porque, assim, eu tô tão imersa porque é um momento especial, porque muita cliente chega pra mim e fala assim, eu não gosto de foto. Já chega travada. Já pra chega totalmente O tensa. bloqueio mental, né? O Chega bloqueio. totalmente tensa, falando assim, eu não gosto de foto. Eu falo, E olha, ali ela pode ainda... Claro que daí você já tá num desenvolvimento maior, mas se ela pega alguém que tá iniciando na fotografia, essa pessoa também tá com bloqueio. Exatamente. Se ela é boa, ela não é. Aí chega alguém que fala, olha, eu não gosto de foto, eu tô aqui porque eu preciso aí ela fazer. se trava. Aí toda. as duas travam. As duas travam, uma trava a outra e gera uma experiência traumática pras duas. Então, assim, quando a pessoa fala que ela não gosta de foto, eu tenho que entender por quê.
Por que você não gosta de foto? Ah, mas é porque eu não gosto de Eu não como sou eu fiz. fotogênica. Eu não sou fotogênica, eu não sei posar. Falo, tá, mas você trabalha como modelo? Não. Então você não tem obrigação de saber posar, né? Então começamos daí. Ó. E tem a primeira objeção contornada, né? Vamos pra próxima. Mas aí eu sempre falo assim, que no fundo a gente vai entender que às vezes é uma experiência que a pessoa teve. Às vezes é uma crença que ela tem de não merecimento. Às vezes é algo que ela não se enxerga. Então, o que a Ildi falou de sair se sentindo maravilhosa é porque, gente, eu juro pra vocês, assim, olha, eu juro pela minha alma, que assim, ó, todas as clientes que passam pelas minhas lentes, eu falo assim, você tá linda e não é da boca pra fora. Nenhuma cliente é da boca pra fora. Porque, assim, eu realmente vejo o brilho no olhar, eu vejo o sorriso sincero. É isso que eu olho. E é isso que vai conectar com o seu cliente. E é isso que vai conectar com o seu público. Então, é justamente isso que vai fazer você vender mais. Você tem um posicionamento estratégico. E sabe por que tudo essa isso? conexão. Porque Ela na linha ela agora. faz o que ela ama. Com certeza. Ela entrega. E ela consegue fazer com que a pessoa se permita. Sabe? Exatamente. Isso faz toda a diferença. Você gostar do que faz. Muito Então, bom. ela cria toda essa conexão com quem vai ser fotografado e a pessoa entra nessa energia. Não, eu já É o tive que gente... você falou, é. né? Não é a pessoa com a pessoa, É a conexão. mas sim a mente com a mente. Exatamente, É, a mente com a é, mente. é, Aí isso a aí. Audi tá alinhada nas frases. Muito bom. E nós três muito bem alinhados. E é verdade. justamente por isso Sim. que a gente acredita tanto que essa imersão vai ser um sucesso, né? Com quem se propor a Nossa, estar com lá. certeza. Porque é um movimento. E eu sempre falo está convidada. que convidadíssima. E Irei. você... A partir do momento que você chega, você deu o passo, por mais que você não se sinta pronto, não se sinta preparado, você já fez o primeiro movimento. Que é o Aí mais difícil. E né? aí agora é você confiar nas pessoas que estão ali pra te apoiar pra dar o próximo passo. Né? Então a gente tem uma equipe aqui que tá bem alinhada e com Muito esse bem objetivo alinhadas. mesmo de mostrar o poder que a mentalidade tem, um posicionamento estratégico que vai fazer você vender mais, que vai fazer você se posicionar e vai fazer com que você cresça. E vocês já se conheciam? Como que nasceu a... A Vamos imersão. fazer uma imersão. Vai, Mente Ildi. Up. Como que nasceu? É Yildi. A ideia, né? É a ideia. Então, né? eu sempre digo o seguinte: Deus não apresenta pessoas, apresenta propósitos. E a gente se conheceu numa escola chamada Transformatória aqui em Curitiba, que é uma escola de habilidades sociais, isso, né? Então lá eu conheci a Aline já o ano passado, e no começo desse ano eu conheci a Aldirene. E, assim, sempre me conectei muito fácil com a Aline, né? Lá sempre tem pessoas que você se chega mais, né? Que tem mais empatia e tal. Tem pessoa E- que vai no flow, né? Tem pessoa que você fica dando aquela forçadinha. Tem pessoa que vai no flow, né? Vai, Tipo, vai. já olhei, já bateu o santo, vambora. Só vai. Só vai. É. Enfim, aí eu sempre conversei com a Aline e tal, e esse ano eu conheci a Audi também lá na Transformatória, e assim, algo nela também atraía, sabe? Então, chegou um dia que eu pensei, olha, eu quero fazer uma imersão, chegou a hora, chegou o momento, e assim, já pensei de imediato na Aline, porque eu tinha essa conexão com ela, eu sabia que ia fluir, e eu lembrei da Audi também, porque ela é tão verdadeira nela, a gente sente tanto potencial também, e ela chegou com essa energia grande, sabe, lá na escola. Aí eu Ela pensei, chegou com uma gente, energia de quero fazer acontecer, ai, Isso. sangue nos olhos, entendeu? Aí a gente fala falou na caveira. Aí a gente falou, é isso aí, é isso que a gente quer. Eu não aceito, não. É tipo isso. Cadê meu sim? Vim buscar o meu Vem sim. buscar meu sim. Eu sei que ele está aqui. É verdade. Mas E foi foi, bem isso foi daí, mesmo. sabe, respondendo a tua pergunta, então, foi nesse momento que surgiu a ideia de formar, então, de criar a imersão Mente Up. E aí, foi muito legal que a Yildi pegou e me mandou assim, oi, posso te ligar? Aí eu tava meio assim, aí eu falei, gente, o que será que aconteceu, né? Aí comecei, aí não sei o que foi, eu tava viajando, sei lá, a gente não se encontrava pro horário dela ligar. Aí ela pegou e falou assim, ai amiga, quer saber? Vou te mandar por aqui mesmo. Eu tô pensando assim, Mandei um uma áudio. imersão, não sei o que lá. Ela,
eu queria saber se você topa. Eu falei, vai, você não tem que nem perguntar se eu topo, você tem que me falar a data já, porque já tô dentro, né? Já fui. Faca na caveira, já, agora. Pra pensar, então vambora. Não vou pensar muito não, vambora. É que eu pensei assim, ó, tava difícil os nossos horários, não dava certo. Ela tava viajando, a hora que eu podia, ela não podia. Eu pensei, gente, chega de enrolar, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa, aquele negócio, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente não espera. Sim, a gente exatamente. vai e faz. Se não dá de um jeito, dá de outro. Então, eu vou mandar o áudio. É claro que seria muito melhor para um convite como esse, você explicar tudo, Sim. né? Mais ou menos a ideia estava sendo lançada e ela já topou de imediato. E eu fiquei super feliz com a resposta dela. E aí a gente chegou na áudio depois, sabe? E aí você me ligou. Aí eu liguei. Pra áudio foi Me ligação. ligou, ó, e falou, explicou. Também. E na áudio hora, também. Na hora eu topei, disse, não, vamos. Aí vamos eu, fazer. e daí Pra falar de mentalidade, eu falei, nossa, já temos essa E foi conexão. foi muito legal no primeiro dia que a gente falou, beleza, então vai ter mesmo, vamos criar um grupo no WhatsApp, vamos começar a conversar e vamos marcar uma reunião. Sentamos pra conversar a reunião. Essa reunião ia pra tudo quanto era lado e não resolvia nada. Aí eu peguei e falei, gente, vamos lá, vamos decidir algumas coisas? Vamos... Aí a gente começou a decidir e tal, beleza. Aí deu um tempinho, começava no grupo de novo. Porque não sei o que lá. Eu falei, gente, já tá decidido, vamos pro próximo passo. Porque assim, muito que a gente vê, né, que como são 3 mulheres que querem muito Isso. fazer acontecer, e eu sempre falei isso com elas e deixei muito claro. Cada uma tem a sua velocidade, quer colocar gás pra que as coisas aconteçam. Só que a gente tem que cuidar pra gente não dispersar energia. A gente concentrar energia. Então, eu sempre falo que a gente tem que saber pra onde a gente tá direcionando a nossa energia, né? e aonde quer chegar para não se E desviar qual é o muito, né? objetivo? Porque, Qual é o objetivo? E uma imersão como essa, que a gente tá preparando com muito carinho, Qual é muito a data? capricho. Dia 30 Dia de agosto. 30 de agosto, o último sábado de agosto. Guardem bem, hein? Isso. 30 de agosto. Isso. Vai ser um dia inteiro, tá? De manhã e tarde. Começa às 9 e termina às 18 horas. Deve avançar um pouco, mas é para terminar às 18 horas. E é assim, ó. A gente vai ter uma surpresa. Em breve vão ter as inscrições abertas. Ainda não foram abertas, mas em breve a gente vai abrir as inscrições e vai ter surpresa para quem adquirir essas inscrições. Os 15 primeiros inscritos vão ganhar uma surpresa. Vão ganhar um baita de um presente. Um baita hein, de um galera? presente, sabe? É um baita, não é uma surpresa. lembrancinha, não é um presente. Baita. Quando alguém fala, olha, É um baita. É um baita. E que assim, não é nada comum de se ver Se- no se mercado, prepara. sabe? Vocês me mandam o link por primeiro. Já abre agora, Eu né? quero ser a primeira. ali. E Vou te incluso passar. também, né, vai estar incluso no valor do ticket, um coffee break caprichado, sabe? Ó, Pra Pras pessoas, pra networking network, pra ter, assim, realmente um diferencial, né? Então vai ser numa região muito boa aqui de Curitiba, ali perto da Praça do Japão. Então, fica, assim, bastante claro que a gente está caprichando em todos os detalhes, desde o ambiente, né? Proporcionar, assim, uma experiência realmente transformadora, e não só de transformar, mas de impulsionar a pessoa. Para ela sair com realmente uma outra pessoa mudada, sabe? Com várias possibilidades, chances, dela perceber quanto grande ela é e que o sonho dela não está tão distante. É a mente que está criando os bloqueios. Então, vamos tirar isso, vamos superar para realmente você conseguir perceber o tamanho que você tem. E que tem uma frase que eu adoro, que é o Walt Disney, que diz assim, ó, porque se você pode sonhar, você pode realizar. Né? Então, é isso que a gente quer proporcionar, essa experiência realmente de transformação real. Da pessoa tirar tudo que a impede para chegar e conquistar tudo que ela realmente quis, né? Tudo que ela realmente merece e que está ali à disposição, sabe? Reprogramar a mente. O que eu vejo dessa imersão, assim, é que a gente tá como se nós fôssemos lamparinas. Então, tem um caminho que ele tá escuro na cabeça da pessoa. Ela não sabe como chegar. Então, a nossa ideia é sermos lamparinas. A gente vai iluminar, mas é a pessoa que vai trilhar esse caminho. Mas a gente só vai iluminar para ela ver que é possível. É factível. E não é tão difícil quanto ela imagina que seja. Exatamente. Como você disse, às vezes tá tão distante da pessoa, como ela falou. Exatamente. Ela acha que tá tão longe, não tá. Às vezes não tá tão longe assim. E muito possivelmente não esteja. Tá um pensamento positivo. Tá um pensamento e uma ação à distância do E uma que você foto. precisa. E uma foto do que você precisa. E exatamente um dia da pessoa realmente
preparar essa mente, fazer esses desbloqueios, entender que pode ter uma narrativa melhor, muito melhor, e que ela consegue vender, que ela consegue ter resultados melhores e extraordinários. Então, assim, é um portal de acesso à sua melhor versão. E que você consegue resultados exponenciais. É só querer. E querer estar nessa imersão. Vai ter pitch de venda lá? Vai ensinar pitch de venda pra mulherada? Sim. Vai ter. É porque, na verdade, essa parte de vendas é muito louca, porque quando ninguém ensina a gente a vender. Né? E na minha geração, pelo menos, era... Quantos anos você tem? 36. É a minha idade. 36. É uma geração dos anos 90. Então, era uma mentalidade diferente ser vendedor, né? Você olhava pra... Ai, vendedor chato, fica me incomodando. E a gente tem muito dessa mentalidade de vendas até hoje. Tem muita gente que tem crenças em vendas por conta disso. E aí não cresce o seu negócio, não potencializa aquilo porque acha que tá sendo chato vender. E, na verdade, não é. E o pior ainda, Aline, além disso, é que as pessoas ainda têm esse dilema de ser chato em cobrar, em entrar em contato novamente com o cliente. É muito chato, eu não quero fazer ele já isso, falou não. Foge, fica fugindo. Não, hoje em dia você aprende, isso que nós vamos mostrar na imersão também, que eu trabalho muito com isso, de que você pode fazer o processo inteiro de forma agradável. Você não precisa ser chato. Não precisa ser chato. Você pode ser persistente. Porque a venda é persistência. Com certeza. É persistência. O vendedor, eu falo que ele tem diversos papéis. Ele é professor, ele é inovador, ele é estrategista e ele é persistente. Ele precisa ser persistente. Acho que o último é vendedor, né? Vendedor. Isso é. Persistência. E dele é vendedor. E você... Nos 3 pontinhos tá lá, vendedor. Mas você pode ser um vendedor agradável. Agradável, aquele que onde chega todo mundo quer estar próximo, todo mundo quer estar perto. E que você cria essa ambiência, você tem como criar essa ambiência leve, tranquila, como nós já falamos várias vezes aqui de conexão. E a venda não ser empurrada, mas a venda ser puxada. E para a venda ser puxada é dessa forma. E bons exemplos que a Aline trouxe da profissão dela é isso, é sobre isso. Então, a venda acontece assim, dessa forma, e criando essa experiência inesquecível, que o cliente vai voltar. E eu também falo que a venda, você consegue vender muito mais através do seu cliente. Da satisfação do seu cliente. Então, se você tem um cliente satisfeito, ele vai vender por você. Você não precisa vender. Ele é um vetor que potencializa a tua venda, né? Exatamente. E eu não sou a especialista de venda da mesa, mas se eu puder dizer alguma coisa pra audiência, se você tá desistindo no primeiro não, tu tá deixando muito dinheiro na mesa, hein? Com certeza, com certeza. E eu trago essa questão desde o meu storytelling dos nãos que eu venci, como também pra parte de vendas. Então, eu consegui unir a minha história com essa parte de vendas, porque muitas pessoas não gostam de vendas, não querem vender, porque já pensa nisso. Não, eu não suporto, no primeiro não, eu já vou desistir. E assim, estatisticamente, realmente, 47% dos vendedores desistem na primeira recusa. 47? Metade da galera. 47. Imagina o tanto de cliente que tá por aí querendo comprar e não comprando. Aí deixa pra concorrência. Ou que não sabe, como você falou. Às vezes você acha que ele não quer comprar, mas ele nem sabe que ele precisa do negócio. Ele não é consciente daquilo. Tu falou de consciência, é você não saber que você precisa saber daquilo. É isso mesmo. Então, isso tem uns que já nascem, né? A gente acabou falando que não nasce, mas tem umas pessoas que já nascem com essa, já digo, um dom, um talento de comunicação. A pessoa não fez um curso. Isso é verdade. E já isso nasceu, tem pessoas que nascem com esse dom. Então, provavelmente, a Audi, ela já nasceu com esse dom. Ela se identifica. Por isso que ela é uma vendedora nata, né? Mas nada impede de outras pessoas, como eu... de desenvolver essa habilidade. Sim. Porque, assim, a gente pode se desenvolver no que a gente quiser. Porque a nossa mente... ela tá aqui aprendendo sempre, ela tem esse poder da neuroplasticidade, né? Exatamente. Então eu treino, né? E aqui vem uma outra questão que a gente sempre fala, as pessoas querem começar a fazer algo, hoje, assim, grande parte da população, tá?
passa por transição de carreira. Veja, a Aline colocou aqui, passou por transição de carreira. Eu, por exemplo, eu sou formada em Direito, então dei aula durante muito tempo no ensino superior, eu nunca fui para a advocacia em si, mas eu dei aula para o ensino superior porque eu acreditava mais na área acadêmica, porque o direito, na parte operacional, ele tem muitos desafios e, enfim, não me cabe aqui colocar. Mas depois que eu passei por um grande colapso físico e emocional, eu senti a necessidade de conhecer a mente humana. Então, veja, né? É de novo aquela frase, né? O desafio que te vem é uma oportunidade escondida. E eu me encantei, assim, porque o mundo jurídico, ele é muito objetivo, normativo, frio. E eu vi um ser humano atrás daquilo dali. Então, a neurociência, para mim, me conectou de uma forma impecável, sabe? E daí, foi através da neurociência que eu vi quanto a gente pode crescer, expandir, chegar onde a gente quer, né? Tudo começa pela mente. E eu até esqueci por que eu estava falando sobre a questão dela que eu trouxe para essa área. Mas quem nasce, o nato. a pessoa que já nasce, né? Com talento. Então, a mente, veja, tem pessoas que dizem assim, mas eu tô muito velha para aprender isso. Você que está colocando esse limite. Você. É óbvio que tem idades mais propícias. Então, por exemplo, para aprender uma língua, né? Uma língua nova, tem idades que são mais apropriadas. Que vão ter desafios diferentes. Exato. Na verdade, não vão ser limitações, vão ser desafios diferentes. Vai ter facilidade em aprendizagem. Agora, tem pessoas que começam a treinar o corpo aos 50, 60 anos, porque ficaram muito doentes, começou a ter pressão alta, colesterol alto, e se tornaram fisiculturistas. Aos 50 Exatamente. anos. A gente vê isso. Então, veja, o poder que tem a nossa mente para você desenvolver as habilidades que você precisa. Alguns podem olhar para a Aldirene e dizer assim, mas que pena, eu não nasci vendedora. E se vitimizar, como a gente colocou. Mas eu também não me via há poucos anos atrás como vendedora. E muito menos como palestrante. Olha. Muito menos como palestrante. Eu até comentei também no podcast anterior que eu recebi muitos nãos também em relação à minha comunicação. Que a minha comunicação era ruim. Então, trabalhei 13 anos na empresa e que o diretor, eu via isso do diretor. Então, imaginem. Então, quando eu falo vários nãos, são os nãos desde a infância até pouco tempo atrás. Sabe aquele eco, assim, o negativo que eu falo, ele marca, né? Ele crava. E aí, o que eu sempre fui driblando, sempre fui criando degraus. E quando eu falo degraus, um exemplo, 2, na verdade, é isso. Que de um dia para outro eu falei, eu quero ser palestrante. Mesmo ouvindo, né, não em relação à minha comunicação, que a sua comunicação não é boa, a sua comunicação é falha. Não. Ah, é? Tu Mas acha agora isso mesmo? você vai Então, ver. peraí, rapidinho. Então assim... Então me impulsiona. Sempre me Te instiga em seguida aí. Sempre me impulsionou, gente. Sempre me impulsionou. Desde quando eu saí de casa, que a minha mãe falava, minha filha, pelo amor de Deus. Com 12 anos eu já queria sair de casa. Com 12 anos. E a minha mãe, filha, calma, espere mais um pouco. Fiquei. Com 15 anos. Segurou. Fiquei, mas não tanto. 15 anos, mãe. Agora chegou a minha hora. Agora ninguém eu me vou. segura. Foi. Então, exemplos próximos que eu passei e que transformei, um é esse. Então, de um dia para outro, eu falei, eu quero ser palestrante. Aí, E você foi se desenvolver. Ela foi se desenvolver. Na mentoria que eu estava, até a mentora. Todo mundo se assustou. Até a mentora, como assim? Acho que ela pensou, Aldirene, eu tô trabalhando com você para você desenvolver melhor a comunicação, se é sua dor, se é sua maior dor hoje. Agora, ser palestrante, sim, palestrante, quero ser palestrante. E assim começou, assim iniciou. E no mundo das vendas, também, porque sempre fui essa pessoa envolvente de sentar e conversar com qualquer, ter essa tranquilidade, a facilidade, mas nunca me vi nas vendas. Aí depois com essa questão de palestrante e das pessoas, essa facilidade de criar conexão, de estar nas rodas, aí que eu fui desenvolvendo, falei, opa, vou seguir esse caminho, e estou. Na verdade, ainda estou com vários desafios. E ainda estará, né? Porque eu falo que a gente nunca chega. Não, né? Até ela trouxe a frase lá
que quanto mais você descobre, mais você não descobre nada. Quanto isso mais eu sei, mesmo. nada eu sei. Isso aí. Já dizia E Sócrates. Só sei que nada sei. Aham. E gostei e gosto desse mundo das vendas. E falo, pra quem acha que é um grande desafio, não é, gente, não é. É só questão de estudo, de aprendizagem, De Treino, técnica. de técnica, de se Uhum. colocar Processos. mesmo, de se permitir Isso. a aprender. E você aprende observando, vendo, analisando. E o que ela que deixa deu certo. fácil, né? A sua comunicação deixa... Parece que é tão fácil ouvir esses não ali, né? Nem dói, né? A gente ouvir esses não, eu assim. ouvi. Eu vi um não ali, mas tá bom. Vou. E é isso que me deixa É. melhor. Não, e outra coisa assim que eu trago pra vocês, que o não, quando você recebe um não, é algo que te falta. É. Algo que você precisa desenvolver. É isso, gente. Mas até Nossa, trazendo a mentalidade... sensacional isso. Trazendo Gostou? a mentalidade, esse não, no caso dela, impulsiona ela. Com E faz certeza. com que ela, meu perfil não. Se eu recebo um não, Você respeita. eu respeito o não, sabe? Então, Ah. olha como Eu não falo, é? Aham. Agora eu vou mostrar. Não, Aham, sim. nem queria mesmo. Isso nem é tipo, importante. tudo bem, vamos Não pro é próximo. importante. Não me destrói, o não Aham. me destrói, mas eu não. O não tem Não esse poder de me impulsionar. Quer dizer, até Mas- então, né? Talvez- Mas pode ser. É. Pode ser. Na- Lembra que você me falou que na sua palestra, que ela falou, eu dei os parabéns pra ela da palestra. Falei, nossa, fiquei feliz por você. Aí ela, áudio, eu guardei muito das suas palavras e me ajudou. Sim, sim. Então assim, gente, não é Às só vezes o porque- não do outro te impulsiona. Os nãos É. que ela tomou, Porque se eu não assim, vejo pode esse, ser. os Esse nãos da motivador. vida, É que assim, ó, sabe o Mas que eu que acho que é um Sheila? perfil. É um perfil Eu também não me comportamental. vejo Assim, exatamente ó, assim. na verdade, a maioria das pessoas, elas, quando recebem um não, aquilo incorpora elas como assim uma incapacidade impregnada e que não é superável. Né? Então, para você, talvez o não que você recebeu seja no sentido de que não era tão importante mesmo. Ou você está se sabotando dizendo que não era importante para não se desafiar e seguir, porque o nosso cérebro, ele não quer gastar energia e ele não quer se aventurar por caminhos que ele não se sente seguro e não conhece. Para ele é muito mais fácil algo que já sabe, que é tranquilo, que faz com frequência e é só seguir. Então, quando chega alguém e te diz um não e você tem que se superar e tem que passar por cima dessa barreira, você vai ter que ter muita determinação, muito foco para dizer para o seu cérebro, não, eu quero ir adiante. importante. Porque a partir do momento que você dá esse primeiro passo, que você ultrapassa a inércia, porque o maior desafio é ultrapassar essa inércia para dizer assim, ó, eu vou rumo ao desconhecido, sim, porque eu não tenho medo de sair da minha zona de conforto. Aí, você rompendo isso, você vê que o processo é mais fácil do que você imagina. E daí, o teu cérebro, ele passa a te incentivar. Pô, legal, tô gostando disso. Eu te apoio. Vamos lá, vamos junto. botar um hormoninho aí de alegria. E daí você, sabe o que é o mais gostoso dessa história, Sheila? É que você olha pra trás e diz assim, ó, meu Deus, que orgulho que eu tenho de mim. Olha como eu me transformei, como eu consegui chegar. Eu me apoiei e acreditei em mim. Sabe? Então, ter essa satisfação pessoal, essa realização, eu acho que é algo que é pra você, sabe? É pra você. Quando se fala, por exemplo, em sucesso, né? Eu tenho uma narrativa de sucesso, uma palestra que eu falo sobre sucesso, que é importante, mas não é aquele sucesso midiático que se fala, que é das mídias, que é ter fama, status, nada disso. É o sucesso de conquistar o que você considera importante. Isso. É o sucesso de, assim, ó, ter felicidade pela conquista e por quem você se torna. Isso, pra mim, é sucesso. E você parar de depender da aprovação dos outros, né? Perfeito, Aline. Você depender do que você determinou e você caminhar e você conquistar e falar, nossa, Eu conquistei. consigo. Aí o outro olha e fala assim, mas isso nem é tanta coisa, mas pra mim é. Sim. Exato. E você tá tranquilo, em paz, que Sim. você Mas sabe. olha só a Sim. mentalidade que você tem que ter quando você acha que aquilo... Acha não, você sabe que aquilo é um sucesso pra você, mas o outro acha que aquilo E não isso é é sucesso. internet hoje em é dia. facinho. É muito fácil de você Hoje- falar, nossa, nem é mesmo. É. Nossa, eu tô feliz porque... Igual da palestra que eu Sim. falei, nossa, eu fui lá e tal, fiquei com medo, mas eu fui... E
Ah, tá, mas uma palestra, tá, eu já dei 30. Aí eu posso me colocar no lugar, Sim. nossa, é verdade. Esse Tão é o poder pouco, da né? mentalidade. Que sucesso que é uma. Mas é o, E é a o outra momento, tá lá. Não importa. mas é o momento. É o Mas é seu, fácil. é o seu caminho. Mas olha a momento. facilidade que é dessa pessoa entrar nesse Sim, lugar. Sim, não, muito e hoje, fácil. e hoje em dia com a Sim. internet isso se potencializou muito mais, né? Sim. Porque aí a gente vê aí as pessoas falando assim, nossa, fulano fez tal coisa, nossa, fulano já tá faturando 7 dígitos. E você Exato. aí, Os eu tô 7 aqui. dígitos. Tá aqui no tão falado 7 dígitos. Aí quando vem com esse de 7 dígitos pra mim, eu falo, eu quero saber quanto ele gastou. Quanto que ele Ué, porque investiu. pra faturar 7 dígitos, eu faturo. Quanto- E aí? Mas quanto que eu vou gastar pra faturar 7 dígitos? Se eu gastar 6, ué, sobrou nada. E aí? Verdade. É verdade. Então, eu quero saber. verdade. Então, assim, a gente tem que saber muito que lugar. Então, a internet, hoje em dia, ela veio muito pra esse lugar da Essa comparação. comparação. Da gente se menosprezar as nossas conquistas. E aí, eu sempre converso muito disso com todas as minhas clientes. É justamente sobre isso. Ela, mas é que eu sou pequena, eu tô começando. Eu falo, não, você não é pequena, você tá no seu processo. Então, a gente entender que cada uma tá no seu processo, na sua velocidade. No Tá seu tudo tempo. bem, no seu tempo. Eline, eu queria fazer o pacote que é o Mega Blaster e tal, pra fazer aquele monte de conteúdo. Eu falo, você não vai usar. Não Uhum. vai usar, não quero te vender por vender. Eu quero que você... Calma, a gente tá construindo. Vamos construir juntas esse caminho. Então, esse é o processo, né? E hoje em dia com a internet veio muito pra isso. Pra Não, e gente assim, ó, desmerecer as nossas próprias conquistas. Exatamente. E Isso, daí mas- as pessoas se comparam demais e vem aquela questão, não, mas então eu tenho que estar mais preparada para começar. Uhum. Eu tenho que estar muito mais E ela não potente. faz, e não daí faz. ela fica estagnada. Porque a mente se assusta. A nossa mente, ela se assusta quando ela vê algo muito grandioso. Sim. Como que eu vou chegar lá? E daí você, não, eu tenho que me preparar mais, eu tenho que ler mais um curso, eu tenho que fazer mais um curso, eu tenho que ler mais livros, eu tenho que me informar, eu tenho que me estruturar, e daí vem o perfeccionismo. Eu tenho que estar com tudo Daí- perfeito. Daí paralisa. Aí Aí paralisou paralisa. tudo. Aí Ou você eu não- não tenho dinheiro suficiente para poder investir. Também. Investir em marketing digital. Não, a objeção é o que mais vai É, aparecer é o na que mente mais dessa vai pessoa, né? E assim, o que as pessoas e o ouvinte aqui que está com a gente tem que saber é o seguinte: todos começam pequeno. Você pega a história da Amazon, começa pequeno. Você pega lá a história do velho da Havan, né? Uhum. Que é o Luciano Hang. Ele começou pequeno. Então, como que Silvio você já quer Santos, começar? todo mundo, todo quer mundo começar já na começa. janelinha Sim. do avião, de primeira a gente acaba classe. sendo egoísta, né? E na verdade, você não tem nem se Deus te abençoasse, se você pudesse começar do tamanho que você acha que você tem que começar, Ok, né? você não teria nem a mentalidade pra lidar com os tamanhos Verdade. dos desafios. Não, Verdade. até por isso, porque Isso é tem verdade. quantos casos de pessoas que ganham prêmios Sim. grandiosos, né, na loteria, e eles Big Brother Não conseguem sustentar, conseguem, porque não tem a mentalidade. Não Então, sustenta. assim, não, pra gente ver o peso e a importância que isso tem. Que né? não é importante o processo, né? Aline? E o processo ele tem que acontecer, porque se você vier, se cair de paraquedas, gente, não Não tem como. sustenta, não Não sustenta. tem. É igual A eu mente ela falo. não está preparada para todos os desafios do percurso. Exato. Você se perde. Exato. E deixa eu... E outra coisa, só para complementar, o Luciano Hang, O velho da... é- o velho da velha. Luciano Hang, você não sabe Coitado. não pensa sabe, quem né? é, né? Então por isso que eu falo velho da É o Luciano Huck, será? ele falou assim que o diferencial dele, né? Perguntaram o que te fez crescer tanto? E ele falou assim, olha, eu me olho e digo que o que me faz ser diferente é que eu não me apavoro com os problemas e com os desafios. Eu gosto de resolver. Controla a mente. Aí Não, Ló. é sobre os não. É sobre os nãos. É gostar de Então, resolver olha como problema, tudo é gente. mentalidade. É sobre os não. Como tudo é mentalidade, tudo é aquela questão de você, da forma como a Aline falou, a forma como você Conta, interpreta as conta. situações É. e fala. É gostar de lidar com problemas, gente. Então, Quanto e mais isso, você cresce, mais só. problemas Isso, você vai ter que isso. lidar. E E uma coisa eu Sim. falo pra vocês, não só da minha história, mas todas vocês, todos nós superamos nãos. O tempo todo, diariamente. Muitas vezes a gente nem percebe. Tá tão Mas natural. são superações. Sim. São superações. Então, de relacionamento, não de uma oportunidade. Então, vários momentos da vida. Até porque a vida é não ou sim, né? Não tem É, um. não- Talvez, Isso, Não, sei. não existe Então, mais ou menos. É sobre sim. isso. É sim Então, ou quando não? eu trago esse tema, esse assunto, trago no meu storytelling, mas assim, todos nós, eu só trago de uma forma mais leve para mostrar para as pessoas de que você pode pra vencer,
Você pode transformar, você pode pegar aquele não e daquele não, você mudar totalmente, mudar a narrativa. Mas eu trago isso como um exemplo da minha história, mas todos nós recebemos vários nãos. Todos nós já recebemos vários nãos. E vencemos, estamos vencendo. Então, eu só trago essa narrativa. De glória em glória. Exatamente. Não sei. Não, e assim, ó, a questão de saber, e é importante, o que faz a gente crescer, olha só que interessante isso. O que faz a gente crescer, o que faz a gente dar um sentido para a vida, é ter esses nãos, é ter o problema, porque você só desenvolve dessa forma. Porque senão o sim não te desafia. O Nada, sim né? não te desafia, e assim, ó, e você não dá valor, como a Aline Como a também Aline já falou. falou. Nossa, Olha, eu trouxe quanto vários tema. insights, eu vou até querer assistir de novo. Quanto tema a Aline trouxe. Então, Não, e a aqui, questão... O não e o sim. O não e o sim tá aqui, ó. E aqui, acima a mentalidade. A tríade. A tríade aqui perfeita. Porque você só conhece o preto porque tem o branco, Isso. não é? Exatamente. Então, se fosse tudo preto, se fosse tudo não, claro que daí você também não poderia respirar. Não é questão de ser tudo não. Mas você saber que ter o problema na sua vida é o uma que te benção. vai fazer crescer, se Exatamente. desenvolver. É o que vai te desafiar. Vai fazer você descobrir capacidades, habilidades que você nem imaginava ser capaz. É isso E isso leva como aprendizado, como experiência. E quando acontecer de novo essa situação, você Você tira já de sabe. letra. Você já não é mais a mesma pessoa. Não. Até é. tem, né? Você não é a Sim. mesma pessoa. Não, Não é a é. mesma que criou o problema, né? Exatamente. E, Isso mesmo. né, então aqui nós temos a nossa tríade, a mentalidade, o posicionamento e as vendas. E começando por você, Sim. para essa mulher, o nosso público, eu não sei se o evento é para mulheres, só para mulheres, não. Não, é para homens e geral- mulheres. Para Maioria é homens mulheres, e né? mulheres, mas a maioria acaba sendo mulheres. Mulheres, mas não, né? não há proibição alguma em ter homens. Nem restrição, hein, gente? Vocês É, não vão aqui ser não- excluídos nem linchados. Podem ir. Porque aqui não é, aqui são mulheres. Esse É, espaço isso aqui é aí. só para mulheres. Adoro. Então, eu vou pedir para você, né, passar para essa mulher que está nos ouvindo, qual é a importância da mentalidade na vida dela. Bom, a mentalidade é tudo, é onde tudo começa. Então, você desenvolver a habilidade emocional, um programa mental que te faz crescer, evoluir e chegar para conquistar e ter satisfação na vida, é o que a gente vai oferecer nessa imersão. Eu vou aplicar técnicas poderosas, comprovadas pela ciência, tá? Tanto pela neurociência, quanto pela programação neurolinguística, como pela educação emocional, que vai realmente impactar na vida dela para ela reconhecer tudo que ela pode conquistar, para ela conseguir ultrapassar e desbloquear crenças que ela tem. Porque eu sempre falo, onde começa a excelência? A excelência começa com a crença. Muito se fala em crença limitante, mas é a crença possibilitadora, fortalecedora. É essa que você vai criar lá. Então, a pessoa que for nessa imersão, ela vai sair diferente. Isso eu posso garantir para você, né? A gente está preparando com muito carinho, muita dedicação, essa imersão de um dia em que a gente vai trabalhar a sua mentalidade para ativar o seu potencial, essa força interior que tem dentro de você, para realmente se superar, poder conquistar e chegar onde quiser. Claro que para tanto, você tem que se permitir. E você tem que decidir. Decidir estar com a gente, decidir crescer, avançar. Porque a vida passa. As pessoas vão deixando para amanhã. Agora já está na metade do ano. Gente, eu quero que você se transforme em 2025. Você pode sim chegar no final do ano tendo conquistas. Não deixe para o ano que vem. Porque assim, é um recurso escasso o tempo. E as pessoas tratam como se fossem viver a vida inteira. Não é? Então, assim, vem com a gente, se junte. Você vai Se sair uma ajunte. outra pessoa transformada e impulsionada com essa equipe aqui, que são feras. A Aline, que realmente tem muita experiência em narrativa, que vai te ensinar. E a Aldirene, então, que é expert em vendas. Então, assim, vem com a gente. Você não pode ficar de fora dessa imersão. Olha aí. Uau. Só arrastar pra cima. Tá feito, ó. Aqui, Já aqui foi. o pitch de venda é ao vivo, né? O pitch ao vivo. Isso. Pitch ao vivo.
Legal. E você, Aline, qual que é a importância desse posicionamento para ela? Esse posicionamento para ela vai trazer para ela a consciência de que a história dela tem valor, que ela é única e que ela tá aqui nesse planeta por um motivo. E a sua voz merece e pode ser ouvida, e deve ser conhecida. Então, assim, a narrativa e a fotografia, elas são ferramentas, eu sempre falo, elas são ferramentas que a gente utiliza. A Hilde através da mentalidade, eu através da fotografia, a Audi através da conexão nas vendas. Então, são transformações que a gente pode gerar na vida da nossa cliente, né? Aquela pessoa que está dando esse voto de confiança para nós. Então, para as mulheres que querem se transformar, que já não se sentem satisfeitas ou que sentem que não é o momento para elas, que elas estão patinando, que elas não estão saindo do lugar. Gente, muitas vezes, a maioria, eu vou até ser ousada em dizer, a maioria das vezes é porque ela não tá vendo aquilo que ela tem de valor dela mesma. Então, a narrativa visual foi até um conceito que eu desenvolvi pensando nisso, de que cada um tem a sua história. E como eu vou transformar essa história em imagens? Então, esse é o objetivo da narrativa visual. E é por isso que eu bato tanto na tecla da pessoa se permitir, se conhecer. E é só você dar o passo. E a gente vai estar lá para te apoiar e te levar para um próximo nível. Uau, muito bom. Nível, Eu já falei que eu quero o link primeiro, porque eu quero baita presente. Um baita presente. Você terá. Com Vai certeza. receber. E você, Audi? A mentalidade, eu falo que a mentalidade forte, preparada, faz com que o vendedor tenha uma comunicação, uma interação melhor com os clientes. Ele consiga até mesmo ser mais forte, né, para vencer os desafios diários, porque são muitos. Então, realmente, na parte de vendas, não é um terreno tão fácil, tão tranquilo, como nós já conversamos aqui. Então, a mentalidade traz essa preparação para que tudo se torne mais tranquilo, mais leve. Então, nessa questão dos nãos da vida e os nãos na venda, tem tudo a ver. Então, a parte ali de exploração, que é você ter essa habilidade de explorar, de realmente desvendar as necessidades dos clientes, que tem a parte da técnica também, que é fazer perguntas abertas, perguntas fechadas, principalmente perguntas abertas para você, porque para você ouvir mais do seu cliente, para você mais ouvir do que falar. Então, a venda também é sobre isso. Você tem que ter essa habilidade, você tem que saber os momentos certos de você falar e deixar o cliente falar, se expor. Por isso que as perguntas abertas. Escutar a história, e assim você vai desvendando quais as necessidades, quais as expectativas. E aí você fazer a venda, mas a venda com excelência. A venda de verdade, a venda com o que o cliente realmente precisa. Aí quando eu falo daquela venda empurrada, essa venda que o vendedor não dá esse espaço. Ele não dá esse espaço para ouvir o cliente. Não deixa o cliente se sentir que... Eu falo também que você precisa permitir o cliente se sentir inteligente, estratégico no processo, e não só o vendedor. Sufocado. Exatamente. Então, o vendedor tem que ter essa expertise. Um vendedor, na verdade, é uma empatia, né? Conexão que você tem que criar. O vendedor, por ele é isso. um bom ouvinte. Exato. Para ele ouvir e entender as dores E e a poder necessidade. oferecer a melhor solução para aquela dor. Isso aí. E só em uma pergunta, isso que é interessante, porque só em uma pergunta você faz com que o próprio cliente identifique a sua dor, a sua necessidade. Aí ele mesmo. Olha as técnicas aí, tá vendo? Não precisa você Aí ficar ele mesmo falando... toma consciência daquilo. Isso. E então, aí, a partir do momento tipo que ele assim, toma ele mesmo- consciência, ele pode tomar uma decisão. e ele... Vou passar meu cartão. Vamos fazer um pix. Tive uma Entende? Então, o processo é dele. Sim. Ele já vende. Não, ele e já tem- vende pra ele mesmo. Isso Não mesmo. precisa você ficar ali forçando. Você é só um facilitador empurrando. ali no processo. Facilitador, exatamente. Não, e sabe que eu, por Facilitadores, exemplo, eu já comprei de pessoas que a conversa era tão boa e a pessoa nem estava querendo me vender, mas a conversa era tão boa
que eu pensei assim, gente, eu vou comprar, porque Tá tão bom aqui. eu posso precisar disso, quem sabe? Foi induzida. Eu vou comprar aqui o dia que eu vou precisar. Esse vendedor foi fantástico, a conexão que ele bom. criou Mas comigo. Porque a ele venda ela é emocional. Isso mesmo. a A venda venda é é emocional. Isso E mesmo. outra estratégia, Ó, mais uma, Olha, viu? Mais uma. Tem ouro, tem ouro. e outra estratégia é não terminar o relacionamento ali só na venda. Isso. É continuar, é permanecer. E aí você procurar sempre algum assunto, algo e passar para o seu cliente. Ajudar o seu cliente. Tem Sim. outras demandas, não precisa ser Criar mais necessariamente... soluções pra ele. no caso. Exato. Não necessariamente naquela tua área, com o seu produto. Até em outras questões que você percebeu. Por isso que é importante ouvir. Uhum. Então, naquela conversa, se você ouviu que ele gosta de viajar, por exemplo. Pronto, você guarda isso, você anota isso. Isso também é rapport. Exato. Então, até mesmo para follow-up, você pra criar... ter conexão. Para você criar rapport. É isso, gente. É você ouvir, deixa a pessoa falar. Escuta, presta atenção. E vai Respira. anotando o que ela tá falando, o que ela tá contando a história dela. O que ela gosta de fazer. Ela gosta de viagem. O que ela faz em viagens? Qual que é os momentos Uhum. maravilhosos Ou para ela? seja, Você anota. O vendedor, ele tem que ter uma boa memória. Anotar. É processo. Anotar. Anota. Você anota ali. Como o pronto. nome, né? Até o nome. O nome Exato. soa Não, demais nome é o pra principal, pessoa. né? Exato. E você, pronto, você procura. Ah, ele gosta disso, ele gosta disso. Então você vai. Você usa contra ele. Como se fosse. E você, É. assim, pra você não ser aquele, como antes a gente conversou, não ser aquele vendedor chato. Uhum. É uma essa conversa, a estratégia, porque É você uma- pode continuar esse relacionamento, mas criando valor. E como Aham. criar valor? Dessa forma. Pra ele sempre lembrar de você se tornar inesquecível. É você fazendo isso. Sempre você passar, ah, você gosta de viajar pro Nordeste. Olha isso aqui que eu vi. Ó, esse lugar, que Aham. interessante. Sim. É, Eu já e- viajei, eu posso te aconselhar, eu posso sempre ter algo assim. Uhum. Então você tem que sempre terá o teu cliente próximo de E você. também eu acho que é interessante falar de vendas também de quem não comprou de você. Porque muita gente, quando toma um não, a pessoa não comprou, ela exclui aquela pessoa da vida dela. Tipo, excluir. Não quer? E não, gente. Ela pode se tornar no futuro comprador se você manter um relacionamento com ela. Sim, Pode ser que não era aquele momento dela comprar. Pode ser que ela comprou com outro profissional e não se agradou. E aí ela já vai vir pra você com mais dores ainda. Então ela vai vir e vai te dar mais credibilidade porque você vai resolver aquela dor pra ela. exato. Então de você manter esse relacionamento até com quem não é teu cliente naquele momento. Uhum. Mas E sempre pode se tornar um se futuro tornar, E se se- tornar, e se- e se promissor relacionar. comprador. E se você tem o seu cliente ideal já Sim. desenhado, Nossa, isso é específico, sensacional. e se você sabe que aquela pessoa que não comprou de você, mas é seu cliente ideal, nunca desista. Não larga dela, gente. Nunca. Cola nela que ela vai comprar de você um monte Nunca. ainda. Aí tem a técnica, No momento certo ela vai comprar. tem a técnica de você Mais técnica, olha. de você Ela abordar, tá dando todo ouro. de você abordar com o tempo ali, ó. Você fez a primeira abordagem, já recebeu um não. Ok, tranquilo, tudo certo. Aí dá 2 dias. Faz uma abordagem diferente, porque também você tem que ser muito estratégico, muito inteligente nessas abordagens. E vai dar mais um tempo. Mesmo assim, ela ainda não decidiu. Uhum. Dá mais um tempo. Dá 4, 5 dias. Então tem um prazo ali de 21 dias Uhum. pra você. 21 dias pra você ir Para fazendo, no primeiro, É longo, né? é. Para no primeiro dia. ir fazendo Ai, essas- não, beleza. Perdi 20. e você ir fazendo essas abordagens. Aí chegando no último dia, não aconteceu nada. Você viu que o cliente ainda não decidiu. Você faz uma mensagem de despedida. Nossa, isso é sensacional. E aí Porque é às segredo. vezes. Esse aí Despedida? A mensagem de despedida tá o ouro, tá? Porque hoje em dia, principalmente. Sim, Olha. Aline. Ah, tá ligada. Vocês estão Exatamente. muito sincronizados. Sim, tá Estamos, né? tudo Uma alinhado. sintonia total. Sim, Aham. muito E bom. muita gente acha que não é uma estratégia tão excelente. E é incrível Ela como faz as toda a pessoas, diferença. quando elas leem a mensagem, como assim? Como assim ela tá Que despedindo? ousada? Como assim? Não fui eu que despedi ela tem que despedir? Tá se achando. Lá vai o chat GPT, cria uma mensagem pra mim de despedida de cliente. É. Como assim?
Sim, então as pessoas nunca querem serem receber essa É um não, né? Ela tá Agora ela tá recebendo não, né? Exatamente. Então ela vai responder. Ela vai responder. Se ela não respondeu, E se ela você te responder, até ela esse te deu a momento- abertura. E se ela te deu a Daí abertura, começa mais 21 dias. aí Não. ela ainda tá no Não, seu eu falo ciclo. hoje mesmo, eu falei. Se o cliente der bom dia, Já tá na mão. Falou com você, tá na mão. se ele me respondeu com bom dia, pronto. Vem aqui. Eu pesquei, Aham. e aí já começa. E é um relacionamento com paciência. E agregar valor ao com- cliente, né? Exato, Não só vender, exato. né? Porque Exato. muito do que se vê de vendas é a venda empurrada que a gente tava falando antes, que a pessoa só quer vender, quer vender, quer vender. Não, gente, eu quero agregar valor. Por que você quer comprar de mim? Uhum. Me explica, até pra eu saber se eu sou a pessoa pra te atender, porque tem vários clientes que chegam pra mim, que elas começam a falar um monte de coisa, tudo, e eu falo, olha, agradeço imensamente o teu contato, mas pro que você tá precisando, eu não sou a pessoa pra te atender. E tá tudo bem. A gente saber dizer não pra alguns clientes, pra que quando o nosso cliente vem até a gente, a gente ter tempo, a gente ter energia, né? a gente ter disposição pra atender ele da forma como ele merece. Então, isso Isso- também tem Isso é Sim. posicionamento. Isso é Olha, posicionamento. ela tá posicionada. E eu claro. tô muito bem posicionada. Gente, Tudo foi friamente muito, calculado. foi muito bom. Bom, Tempo obrigada, passou. Sheila. Já Que terminou? Nós nem. Mas já, a gente queria Já, ficar aqui pois falando então. eternamente. Tá tão Muito bom, gostosa a Sheila. conversa. É, tem que vir separadas agora. É, agora vamos Vamos fazer um pós-evento, com certeza. Vamos. né? Pra vamos. contar como Sim. foi. E essa até porque experiência. já tem uma segunda data, tá? A gente já tá Olha, planejando a Sim, segunda já imersão. tem uma segunda data Nossa, reservada, que que quem não legal. puder pra primeira, tem a segunda Nossa, opção. depois, a hora que a gente finalizar aqui, eu vou pedir pra cada uma de vocês, pra não ficar aqui, depois faz um separado, fazendo um convite aí, individual. Com certeza. Uhum. Antes de vocês passarem os contatos de vocês, eu sempre peço para que vocês deixem um recado para essa mulher que está nos ouvindo, um recado lá no coraçãozinho dela, Uhum. para que ela saia desse podcast transformada, né? Então, cada uma pode olhar, pode começar. Eu olho sempre pra que tá na onde? frente, É, lá, vai e lá, é né? um recado lá nos olhos. Olha lá no Nos olhos. fundo, ó. Mente, como diz a áudio, mente com mente. Mente com mente. E o de lembra do ensaio, bem lá no fundo da lente. Isso. Então, a gente passa o tempo e a gente nem acredita. É uma imensa alegria, satisfação a gente se reunir aqui, conectar todos esses pontos. Então, eu saio bem satisfeita, Sheila, Que bom. feliz. Com certeza vou voltar outras vezes. Mas quero falar então com quem está nos ouvindo para dizer o seguinte: a imersão Mente Up não é só um curso teórico. Ele é um curso de realmente transformação e aceleração. É um compromisso que a gente assume com vocês. Eu não quero, a minha ideia não é simplesmente colocar pessoas lá dentro e já ir para o segundo evento. Eu quero contar histórias de quem participa, que realmente se transformou, evoluiu e que chega para agradecer. Então, se você que está nos ouvindo aí percebe que pode ir além, que percebe que tem um pulso lá dentro, querendo avançar, ir adiante, que você não está usando toda a sua força interior, toda a sua potência, toda a sua energia para chegar aonde quer. Se você sente andando em círculos, presa numa rotina, a imersão Mente Up é para você. Junte-se a gente, reserve já a data, dia 30 de agosto, último sábado de agosto, das 9 até as 18 horas. A gente vai ter a maior satisfação e prazer em receber você lá para contar depois a sua história de avanço, de crescimento, de superação, como nós passamos por isso no passado. Eu te aguardo lá. E para as pessoas te encontrarem nas redes sociais. Então, a gente está fazendo tudo em collab, né? As postagens. Mas o meu Instagram específico é @ilde, com I mesmo. I de índio, L de laranja, D de dado, E de elefante. ilde.amorim, com M de Maria no final. Ilde Amorim. Tá, vou deixar aqui abaixo também, Satisfação. Aham. para quem quiser entrar em contato. Obrigada. Ela olhando pra mim, ó. Ela já Tipo veio com assim, um olhar bem já- poderoso Bom. pra mim. Uma mensagem pra tocar no coração das nossas ouvintes, mulheres. Vamos lá. A mensagem que eu quero deixar é que a sua história tem valor. E a sua história é onde está o seu grande tesouro. E a gente transformar ela e trazer ela de uma maneira que você possa enxergar isso de uma maneira palpável é o nosso grande superpoder. Então, eu vou amar
ter vocês diante das minhas lentes e também vou amar encontrar com vocês na imersão, que com certeza vai ser transformadora. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Uau, Bem, muito bom. Legal. Primeiro, eu quero agradecer ao momento. Foi maravilhoso, foi sensacional a conversa. Passou o tempo muito Nem rápido. vi. Então, nossa, mas o conteúdo que nós não conseguimos passar agora nessa mesa será passado, apresentado na imersão. Então, segue o convite, agendem essa data, porque de fato será um dia inesquecível, um dia de mudanças. E mudanças profundas, mudanças verdadeiras, que irão te levar à sua melhor versão. E eu acredito que todas nós temos uma melhor versão, que só precisa de um pequeno despertar e de acreditar. E como nós falamos aqui bastante, de transformar qualquer não. Então, se você já ouviu algum não, se algum não está te atrapalhando, te travando, pode acreditar, até mesmo conforme a minha história, que na imersão você vai ouvir bem mais, que você pode ser quem você quiser. Como eu decidi ser palestrante quando eu ouvi alguém me dizer que a minha oratória não era boa, como eu transformei também toda essa performance em comunicação, em venda. E também posso te mostrar que fazer a venda, que o processo de venda é fácil, é tranquilo. Assim como eu, você também pode aprender. E são técnicas que você pode desenvolver e alcançar os seus resultados, os resultados que você merece. Olha, Uau, poderosa. Nossa, eu tive uma aula, né? Eu até coloquei meu caderno aqui, mas assim, nem deu tempo. Porque eu fiquei Era assim, muita informação ao mesmo tempo, né, Sheila? Arrasaram, foi muito bom receber vocês aqui. Eu não agradeci, né? Eu quero agradecer também a oportunidade, o espaço, o fato da gente estar aqui nessa troca tão sincera. A gente foi muito bem acolhida desde a hora que a gente chegou aqui. Que bom. Então, mulherada, venham contar a história de vocês aqui também. Isso aí. Vendam, ó, já estão vendo. Obrigada. E Imagina. vocês, com certeza, né, como disse lá no comecinho, né, vocês começam com uma mentalidade de uma forma, você sai do podcast já com outros pensamentos, algo sempre muda, né? Todo Uhum. conteúdo, ele a ideia aqui é te alavancar, né? Sim. E desde que a mente esteja aberta Esteja para aberta, erros. É isso, né? exatamente. Porque é o que eu Isso aí. falo, assim, ó, tudo vira aprendizagem quando você tem uma mente de aprendiz. Isso. Tem aquelas pessoas que são fechadas e não entra mais nada. Mas para você entrar em sintonia Precisa e permitir. captar o que você está falando e eu codificar e compreender o que você está falando, você tem que estar com a mente aberta e dizer assim, eu quero me permitir. Eu me permito. É. Isso Sempre mesmo. escutem com um copo vazio, hein, gente? É verdade. Pra encher de informação ali. Isso aí. Isso. Ó, e aí, terminaram ainda com frase, ó. Sensacional. Então, um super beijo e até a próxima. Beijo. Obrigada.